Cara, poucas vezes na vida eu passei tanto ódio, tanto ranço e odiei tanto um lugar que eu viajei. Por muitos anos eu falei que essa foi a pior viagem da minha vida e todos os modelos amam esse lugar, mas pra mim de longe foi assim, um fracasso total. Eu peguei ódio legal, ódio total a um dos lugares mais legais do mundo. Querem saber qual? Vem comigo. Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chá das 8. E hoje eu vim contar aqui pra vocês mais um dos perrengues que eu passei nessa vida, que foi na minha terceira viagem, bom, podemos considerar a quarta viagem como modelo profissional. Minha primeira viagem foi para o Chile, foi para o México. Minha segunda viagem foi para o Chile. Minha terceira viagem foi para a cidade de Guangzhou, na China, onde eu morei por 10 anos. E a minha quarta viagem foi para a cidade de Shanghai. A agência que eu fui era uma das melhores agências da cidade, porém, muitas coisas aconteceram. Vem comigo pra saber mais. Cara, pra começar, eu fui pra lá, tava muito frio, muito frio. Foi em dezembro, eu me lembro que, se eu não me engano, foi no dia 30 de dezembro que eu viajei pra Shanghai, e daí eu mal tinha começado a namorar o Camilo, então já fui chorando, né, no ônibus pro aeroporto, daquele drama, eu tinha 19 anos, lá tava um frio muito grande e eu não tinha roupas assim pra aquele frio todo, sabe? E eu me lembro que eu tive um problema com o meu cartão de crédito do Brasil, que ele foi bloqueado naquela época, e eu fiquei sem conseguir sacar dinheiro, tinha que viver com a grana que a agência dava. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já contei pra vocês parte dessa história no vídeo da minha roommate que roubou meu celular, que roubou várias coisas, vou deixar a tag aqui pra vocês assistirem, que a agência dava pra gente 400 MB, que na época era uma média de uns cento e poucos, 200 reais pra gente passar a semana. Eu sei que parece muito, mas se a gente considerar que Shanghai é uma das cidades mais caras do mundo, se eu não me engano tá no top 10, realmente não dava, porque com aquela grana a gente tinha que comer, a gente tinha que pagar os táxis pra gente ir pros trabalhos, a gente tinha que pagar o nosso celular, cartão de metrô, enfim, era pra absolutamente tudo. Comprar água, porque tinha que não tem como beber água da torneira, né? Não tinha filtro dentro de casa. Então aquela grana não dava, era tipo assim, muito apertado mesmo. Então eu não tinha como comprar roupas de frio. E as que eu tinha não eram suficientes, porque na cidade que eu tava não fazia tanto frio. Em Shanghai nevava, fazia graus negativos, sabe? E eu me lembro de passar muito frio mesmo, mas assim, eu lembro de ser um sofrimento pra mim na época, porque eu tinha que ficar às vezes horas esperando pra fazer um casting, que eu conto pra vocês sempre que são os testes de modelo, né? As agências na China levam a gente de van pros castings, vai o motorista da agência, o carro da agência, a gente paga por mês um aluguel por um lugar nesse carro, que é geralmente assim mais caro do que você alugar um carro pra você sozinha, mas obviamente a agência adianta isso e você é obrigada a ir naquele carro, mas enfim, você vai de carro e vai uma booker da agência que vai falar com o cliente em chinês, explicar, mostrar seu book, falar, olha, mede tanto, pesa tanto, esses são os trabalhos que ela já fez. E a gente ia naquele carro e eu lembro que a gente ficava às vezes horas esperando, porque tinham 10 agências na frente e não tinha um aquecedor no lugar. Muito diferente daqui da Europa, onde eles têm um aquecedor a 40 graus Celsius. Em tudo quanto é lugar que você vai, você tem que tirar aquelas 50 camadas de roupa, lá não tinham. E então eu me lembro de estar assim, com uma blusinha como essa e um casaquinho, e assim, congelando, né, gente? -6 negativos e nevando. E meus pés, assim, sabe, tipo, congelando muito, uma coisa assim, dolorosa realmente. Passar frio, quem já passou frio nessa vida sabe que passar frio é muito ruim. Então, essa foi a minha primeira experiência ruim com Shanghai. Era muito frio em todos os lugares, eu tava sem grana pra nada. E outra coisa também é que a agência falava que eu tinha subido de peso. Eu fiquei com quadril 94 quando eu tava em Shanghai. Se eu achar alguma foto de Shanghai, vou colocar aqui pra vocês verem eu com 94 de quadril, quando eles falaram que eu tava enorme de gorda e mandaram um e-mail pra minha agência do Brasil falando que eu tava muito gorda, não sei o que tava enorme, gigante, não tinha como trabalhar. E, gente, graças a Deus, a minha agência no Brasil, meu agente, né, naquela época ele era, assim, maravilhoso e ele falou, olha, o que tá acontecendo, calma, sabe, me deu todo o apoio, mas
Eu me lembro de uma ocasião específica que ia ter um feriado na China. Eu já contei pra vocês que lá tem o feriado do Ano Novo Chinês, que é um feriado em fevereiro. Que é um... Pera aí, rapidinho, gente. Aí, gente, lá na China, o Ano Novo, na verdade, é entre janeiro e março. Então tem um feriadão lá de um mês que ninguém faz praticamente nada. Nessa época, a agência... Tava olhando pra câmera errada. A agência ia ficar fechada por 2 semanas e a gente não ia ter nada. A gente ia ficar em casa à toaça, não ia ter absolutamente nada pra fazer. Nada na China funciona nessas épocas do ano. Se bem que eu já fiz alguns trabalhos quando eu tava em Guangzhou, nessa época quando a minha vida era atolada, porque eu não tinha dia livre fora do feriado, então eles botavam pro feriado, mas enfim, não ia ter absolutamente nada nessa época. E eu não trabalhava loucamente nessa época, porque eles falavam que eu tava gorda, mas enfim, as calças lá, gente, não passavam nem no meu joelho, pra vocês terem uma noção. Então era uma frustração sem fim. E daí, ia ter esse feriado, eu falei, olha, eu quero ir pra... Meu namorado vai comprar uma passagem pra eu ir pra outra cidade visitar ele. E eles falaram que eu não poderia ir, porque eu tinha que emagrecer, eu ia pra lá e engordar mais ainda, e que se eu fizesse isso, eles iam falar com a minha agência do Brasil, e eu não queria que minha agência achasse que eu já dava muito problema, né, já que eles estavam reclamando que eu tinha engordado. E daí, enfim, eles simplesmente me proibiram de ir, e eu fiquei uma semana, cara, não repitam isso em casa, olha só que absurdo. Eu tinha 19 anos, gente, na época. Eu fiquei uma semana sem comer nada, tomando um café por dia e indo pra academia 1 hora correr. Porque eu precisava baixar 4 centímetros de quadril em uma semana pra poder viajar. Cara, hoje em dia eu tenho noção do nível de absurdo que isso é. Por que na época eu não falei com a minha agência do Brasil? Porque eu sei que eles iam me apoiar. Por que na época eu não fiz nada? Por que na época eu deixei, sabe? Eu não fiz que nem com a agência da Grécia. Falei, olha, então, assim... Porque eu tinha 19 anos, né, gente? Não tinha ainda a cabeça pra poder falar, sabe? Não sei o que acontece, mas... Enfim, eles falaram pra eu fazer e eu fui e fiz. E consegui emagrecer os 4 centímetros em uma semana. E daí eles falaram, não, você não pode ir, porque você está sob contrato. O Camilo acabou indo pra lá. Enfim, eu queria trazer essa história pra vocês, porque muita gente fala que isso acabou, e apesar disso ter acontecido 10 anos atrás, não acabou nada, gente. Hoje em dia continuam rolando essas coisas. Já cansei de ver agências falando pra meninas que pesam 30, 40 quilos, não só na China, mas em Nova York, tudo quanto é lugar, em Paris, falando pras meninas não cortarem carboidrato, sabe? Correrem 1, 2 horas por dia, irem pra academia 3 vezes por dia, mas enfim... isso foi uma das outras coisas que aconteceu também, que fizeram essa viagem bem infernal pra mim, digamos. E uma outra coisa que aconteceu foi que eu tive um trabalho pra uma marca muito grande, que era no alto de uma montanha na neve. Gente, estava menos 10 graus, era um trabalho de roupa esportiva. Quando a gente estava com 4 horas de trabalho, eu já não aguentava mais, porque a gente não entrava pra trocar de roupa, a gente trocava de roupa na neve. Sabe? Tipo, eles vinham com um negócio, com um pano, botavam em volta da gente pra gente trocar de roupa ali. E eu não tava aguentando mais. Eu liguei pra minha agência chorando, falando, olha, eu não aguento mais, eu vou embora. Aí ela falou assim, olha, se você for embora, eles não vão te pagar. Eu falei, não importa se me pagar ou não, preciso ir embora. E eles falaram, não, você não vai embora, porque a gente se importa. E eu, que nem uma idiota, né, fiquei ali, terminei o trabalho. E foram mais de 8 horas de trabalho, me falaram que ia acabar com 8 horas, eu fiquei esperando, foi 9, foi 10, a gente acabou com 12 horas de trabalho. E a gente trocando de roupa, né, tipo, ficando de calcinha e sutiã, menos 10 graus, trocando de roupa o dia inteiro, ficando naquele frio, se tremendo, passando mal. A única coisa que eles faziam era dar água quente pra gente, a mocinha que fazia maquiagem, o cabelo, tentava ajudar, quando a gente tava esperando, tentando enrolar a gente com um paninho, mas cara, sabe... Tudo bem que isso é uma coisa que, assim, é da profissão. Eu já trabalhei depois disso, quando eu voltei pra Guangzhou, né, trabalhei com uma agência muito boa, muito profissional, nessas condições, mas chegava, sabe, eu falava, olha, pera, não tá bom, vamos parar, não vou fazer mais. Ou falar, não tá dando, sabe? Ou vamos parar um pouco, sabe? Não existe colocar uma pessoa pra trabalhar nessas circunstâncias dessa maneira. Mas na época eu, pela idade, por estar, entre aspas, começando, né, e com medo de me mandarem embora, de brigarem comigo, de falarem com a agência do Brasil, eu não falei absolutamente nada. E eu me lembro que no dia seguinte o Camilo tinha ido no Ano Novo Chinês me visitar. Esse trabalho foi o primeiro trabalho depois do ano chinês, ele ainda estava lá. No dia seguinte eu acordei com uma febre assim de 40 graus. E a agência falou que eu ia ter um desfile de calcinha e sutiã pra fazer num lugar aberto. Eu ia ter que 7 horas da manhã fazer maquiagem e ficar lá o dia inteiro, fazendo 2 ensaios de calcinha e sutiã durante o dia pra fazer desfile às 7 da noite. E nisso eu assim, queimando em febre. O Camilo falou, não, peraí,
fala que você vai chegar um pouco mais tarde porque você precisa ir pro hospital, precisa tomar alguma coisa, tomava remédio, não melhorava, tava tomando desde o dia anterior, podia ter pego uma pneumonia, como já peguei em outros trabalhos. E a agência falou que, a gente chegou, falou, ah, tá bom, vamos ver. E daí o Camilo chegou a me levar na agência pra pedir o endereço do hospital, que a gente não sabia na época, não conhecia a cidade, eles passaram o endereço porque eles se negaram a me levar. Ele me levou, pagou tudo, eu voltei pra casa ainda queimando em febre, e eles falaram que eu ia ter que ir pro desfile, e ele falou, olha, ela não vai. Porque assim, eu queria ir, né, gente, porque eu tava com medo de eles fazerem alguma coisa, me mandarem embora, eu nunca mais consegui trabalhar, nem viajar, me queimarem. Porque eles davam esses ameaçados, né, vou falar com essa agência do Brasil. E daí o Camilo falou, não vai, porque isso não tem cabimento. Uma pessoa tá com 40 graus de febre e vocês querem colocar ela pra trabalhar horas e horas calcinha sutiã num lugar aberto, a não sei quantos menos graus outra vez, sabe? Pode ter uma pneumonia, pode acontecer alguma coisa. E eles falaram, não, tudo bem, a gente tá vendo que ela tá realmente doente, que ela tá com febre, que ela foi pro hospital. Eles viram os papéis e tudo. No dia seguinte, eles mandaram um e-mail pra minha agência do Brasil falando que eu não quis fazer um trabalho porque meu namorado tava lá comigo. Fez da viagem pra mim, sabe? Tipo, um inferno. Eu lembro do Camilo ter ido visitar e eu não queria ir pra lugar nenhum, não queria sair de casa, porque eu odiava aquela cidade. Saí de lá falando que Xangai, como se fala lá, né, gente, é Shanghai, foi a pior viagem da minha vida, foi a pior cidade da minha vida. E assim, eu voltei pra Shanghai depois pra passear com ele. E Shanghai é uma cidade maravilhosa, né, gente? É a Nova York da Ásia. Mas, assim, eu odiava Xangai pela experiência que eu tive. As pessoas na rua eram bem assim, estilo Nova York mesmo, sabe? Todo mundo muito ocupado, muito busy. Você vai falar, a pessoa passa direto, não responde, não tinha como pegar táxi. E a cidade que eu morava era tipo Rio de Janeiro, sabe? É como se Shanghai fosse São Paulo e eu morasse no Rio de Janeiro, sabe? Tinha essa diferença. E as pessoas eram muito mais frias, as agências não estavam nem aí pra você, eles só queriam fazer grana. E quando eu voltei pra Guangzhou, eu peguei uma agência enorme, eu trabalhava loucamente e eu sempre fui tratada de outra maneira, sabe? Eles realmente se importavam. Eu lembro que a dona da minha agência em Guangzhou, na minha cidade, falava: a gente não pode esperar que você venha pra cá e porque você tá 3 meses na China, que você trabalhe como chinês ou que você, sabe, pense como a gente, se sinta como a gente em relação ao trabalho, porque a gente está acostumado a trabalhar mais, a gente não se importa com tanto que a gente vai ganhar dinheiro. Às vezes nos trabalhos eu falava assim, olha, eu não aguento mais, estou trabalhando há 15 horas, está muito frio. E o cliente falava assim, eu te pago mais. Você falava assim, não, não interessa quanto você vai pagar, eu estou passando mal, eu não aguento mais. Então assim, a minha agência entendia isso, mas tinham muitas outras agências que não. E a impressão que eu tenho é que as agências em Shanghai eram assim, sabe? Eles queriam saber de grana e não estavam nem aí se você estava feliz, se você estava se sentindo mal, nada. Ah! Ai, gente, que isso, que susto. Me assustei. Por que vocês ainda não se inscreveram no canal? For the honor of Grayskull! Pronto, já tô calma. Gente, não faz mais essas coisas comigo, hein? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, ou desgostado, né? Porque eu desgostei, mas eu vim aqui contar pra vocês mais esse perrengue da minha vida. Inclusive, Xangai é uma história, é uma cidade maravilhosa. Eu convido todo mundo a conhecer. É a Nova York da Ásia, como eu falei. Tem muita coisa pra fazer, opções de gastronomia, uma cidade linda. Vou colocar um vídeo aqui pra vocês verem. Mas, infelizmente, tive essa péssima experiência lá com o trabalho e eu precisava contar isso aqui pra vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, dessa história, coloquem uma cabra aqui embaixo. Agora, se vocês odiarem e não querem saber de Xangai, de China, nunca mais na vida de vocês, coloquem uma galinha aqui nos comentários. E não se esqueçam, o meu vídeo passado, vocês já assistiram, me contando a história da minha última balada, falando sobre um amigo muito mala, que apavorou a noite inteira querendo ir pra massagem na China. Bom, vou deixar aqui pra vocês assistirem. Um super beijo, muito obrigada e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.